Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Amém? Vamos orar mais uma vez. Agradecer a Deus por estar aqui em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, no nome de Jesus, estamos aqui, Deus, para transmitir a Tua palavra. Obrigado por esse encontro, obrigado por essa porta, obrigado pelos irmãos, cada família aqui representada. Pedimos que Tu venhas falar ao nosso coração, perdoar o nosso pecado, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor fale comigo e através da minha vida. Tira todo e qualquer impedimento para que possamos sair daqui melhores. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, o que Deus colocou no meu coração para trazer na manhã desse dia é sobre a questão do pecado sexual, a impureza sexual. Eu creio que isso tem atingido muitos corações, muitos ministérios, pastores, famílias, jovens. Enfim, muitos ministérios têm acabado por causa disso. E a gente conhece muitos pastores que foram grandemente usados por Deus e por causa desse pecado, o seu ministério foi completamente destruído, acabado, arruinado completamente. E eu quero falar três coisas nessa manhã. Eu creio que, irmãos, que mensagem, quando a gente prega a palavra de Deus, a gente fala pelo menos 3.000 palavras. Eu creio que uma palavra pode mudar a sua vida, uma frase. Um dos pontos podem ser edificantes para você. Eu creio que vale muito a pena a gente estar atento ao que Deus quer falar ao nosso coração aqui nesses dias. Eu já fui em lugares que Deus usou uma frase para mudar o meu ministério. Estava ali, fiquei ali. Foi uma frase, um momento ali que marcou meu coração, mudou todo o meu ministério. De repente, algo de Deus pode mudar a sua trajetória aqui nesses dias. Quem sabe nessa palavra pode ser útil para o seu filho, alguns membros da sua igreja. Enfim, pode edificar o seu coração. Alguns tipos de impureza sexual. Primeiro, o adultério. Adultério é a infidelidade conjugal. É fazer sexo com outra pessoa que não seja seu cônjuge. A palavra de Deus fala que quem pratica tal coisa está fora de si. Somente quem quer arruinar-se pratica tal ato. Fornicação é relacionamento sexual antes do casamento. Lascívia, desvios sexuais. Dentro da lascívia tem o homossexualismo, comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo, pornografia é uma devassidão, masturbação, vício solitário, enfim, vários tipos de impureza sexual. E se os irmãos notarem a questão do adultério hoje, como que aumentou o adultério, a fornicação. Você observa hoje dentro da internet, dentre aí 10 acessos à internet, mais da metade é questão sexual, depravação, pornografia, muitas pessoas viciadas nessa área, muitos jovens que, quando falam em virgindade, não estão mais nem aí para isso. Eu tenho observado muitos cursos de noivos na igreja evangélica, já chegou à seguinte conclusão: mais da metade dos casais que estão fazendo curso de noivo, mais da metade tem relacionamento sexual. Dentro da igreja. As consequências do pecado sexual. A primeira consequência do pecado sexual é morte física. A palavra de Deus diz que quando Davi adulterou com Betseba, a primeira coisa que ele fez foi mandar matar Urias. Eu quero falar aqui nessa manhã que o meu pai morreu por causa disso. Por causa de adultério. Eu nunca falei isso em lugar nenhum, pastor. Eu perdi o meu melhor amigo. O meu pai na fé, que pregou o evangelho para mim. Ele morreu por causa da fornicação, da prostituição. Literalmente ele morreu.
Urias morreu por causa disso. Davi mandou matá-lo. O filho de Davi morreu por causa do pecado. Está lá em 2 Samuel 12. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. A criança adoeceu gravemente e ela morreu. Muitas crianças são assassinadas hoje no ventre materno, aborto, consequência muitas vezes de adultério, de prostituição. Em segundo lugar, a segunda consequência do pecado sexual, além da morte física, maldição na família, separação de casais. Hoje o número de separação de casais é assustador e uma das maiores causas é o adultério. A Bíblia diz que Davi, por causa do seu adultério, do seu pecado sexual, ele atraiu maldição para a sua família. Davi teve uma das famílias mais amaldiçoadas de toda a Bíblia. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas uma família completamente destruída. O que adianta ganhar o mundo inteiro, perder o filho, perder a esposa, perder a sua casa? Muitas pessoas são vitoriosos em muitos lugares, mas dentro de casa é um derrotado, é um falido, é um arruinado. Ele é uma pessoa destruída. Vamos ver aqui algumas coisas que aconteceram na família de Davi. Primeiro, as mulheres de Davi, elas foram entregues a outros homens. Olha só, a Bíblia diz, está lá em 2 Samuel 12, as mulheres de Davi foram entregues a outros homens. Tamar, a sua filha, foi violentada por Amon, o seu irmão. Está lá em 2 Samuel 13, 10. Amnon, filho de Davi, foi morto por Absalão. Um filho mata o outro. Incesto dentro de casa, pecado sexual entre os irmãos. As mulheres de Davi entregue a outros homens. E todo mundo vendo, sabendo. Davi foi envergonhado, irmãos, pelas mulheres, traído publicamente. Todo mundo ficou sabendo que Davi era um homem traído. A filha violentada por um irmão, Amnon, morto por Absalão. Absalão roubou o coração dos filhos de Israel, se revoltou contra Davi. Davi fugiu da cidade com o seu exército. Foi depois que Joabe matou Absalão. Mas se você observar, irmãos, Absalão fez um motim contra o pai e foi morto, de pendurado lá. Adonias, filho de Davi, usurpou o trono do seu irmão Salomão. Está lá em 1 Reis, capítulo 1. Adonias, filho de Davi, foi assassinado por ordem de Salomão. 1 Reis 2, 24. Então você observa que Davi, um homem abençoado, mas Deus me livre de ter uma família desse jeito. Deus me livre, melhor você ganhar sua família para Jesus. E tudo bem, irmãos. Ganha o mundo inteiro, é famoso para o mundo inteiro, mas a família arruinada, assassinato, incesto, maldição, traição. Então, em primeiro lugar, a morte física. Segundo, maldição na família. Terceira consequência do pecado sexual é morte espiritual. Morte espiritual. O Salmo 51 é o Salmo de Davi. A Bíblia fala que algumas consequências da morte espiritual. Então, Davi experimentou morte física, né? Mandou matar Urias, o filho morre, mas ele teve morte espiritual também. O ministério dele, meu irmão, acabou naquele período. Foi restaurado pelo arrependimento, mas ele sofreu, ele pagou caro por aquilo. Não foi barato o preço, não vale a pena. O Salmo 51 fala, irmãos, que a primeira coisa que Davi perdeu foi a alegria.
A alegria da salvação. Não é que ele perdeu a salvação. Salvação não se perde. É salvo de uma vez por todas. É porque a graça que o salva. Mas o pecado, você perde a plenitude, você perde a alegria. O inferno se instala aqui. Olha só, ele falou: restitui-me a alegria da salvação. Sustenta-me com espírito voluntário. Meus irmãos, uma pessoa com pecado sexual, ele perde a alegria, que é a força do cristão, a tristeza, a angústia, a depressão, a perturbação, a aflição, o sofrimento, a dor, ele faz parte do coração do homem. Você perde a maior força do seu ministério, alegria. Davi perdeu a alegria, você vai perder a sua alegria no seu ministério, alegria em Deus, alegria espiritual. Segunda coisa, verso 15, ele perdeu a força de louvar e adorar o Senhor. Ele falou: Deus, abre os meus lábios, para que a minha boca manifeste os teus louvores. Um homem que tocava harpa, que adorava, que louvava, agora com a boca fechada, não tinha mais força para adoração. Querido, o pecado sexual acaba com a sua alegria e acaba com a sua adoração. Você não adora mais, você fica... É por isso que no louvor, você vê muita gente aí com a boca trancada, fechada. Não tem como adoração, não tem alegria. A alegria foi embora, a adoração não existe mais. A palavra de Deus fala que Davi, ele perdeu até a sensibilidade, o discernimento da presença de Deus na vida dele. Olha o verso 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Querido, olha só, ele perdeu a comunhão, a intimidade com Deus. O pecado sexual, a sua intimidade, você não tem mais aquela intimidade, aquela alegria, aquela adoração. A unção vai embora, irmão. Você perde a unção. Não perde salvação, mas perde unção, perde a plenitude, perde a alegria da festa, você perde o principal. A plenitude de Deus na sua vida, ela vai embora. A autoridade espiritual, a unção. O que vale mais do que unção, irmãos? Nada. Você perdeu a unção, acabou. Você pode morrer. Obrigado. E pastor que não tem unção mais, irmão. Ele fala, a boca está cheia de areia. Ele quer falar, ele bate, ele grita, ele até levita, ele voa, sobe parede. Não tem unção. Pecado sexual acaba com unção, alegria, adoração, a intimidade com Deus. E outra coisa, Davi, ele falou o seguinte: então ensinarei os transgressores o teu caminho e eles a ti converterão. Davi preparou de pregar, de evangelizar. Ô irmão, o pecado sexual não te faz um ganhador de almas. Você não prega, você não fala de Jesus mais. Que a maior razão da nossa vida é pregar o evangelho, é testemunhar o que Deus fez, é tirar a gente do inferno. E o pecado sexual, você não adora, você não se alegra, você não tem autoridade, não tem unção, não tem plenitude, não tem discernimento, não tem comunhão, e não tem poder, e não tem pregação, mensagem, que vai atingir o coração. Acabou o ministério, querido. Pecado sexual acaba com o ministério de qualquer um, pode ser quem for, acaba. E eu já vi muitos que foram destruídos por causa do pecado sexual. Infelizmente. Primeiro motivo, primeira consequência, morte física. Segunda, maldição. Terceiro, morte espiritual. Quarto, outra consequência do pecado sexual é que ele vicia. Está lá em Provérbios 5, 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Querido, o pecado sexual vicia. É pior do que crack, droga, cocaína, maconha, qualquer outra entorpecente. A pessoa fica viciada. É preciso um trabalho de libertação para ser curado, para ser liberto. E só Jesus pode arrancar uma pessoa do vício da questão da impureza sexual. É uma droga, irmãos.
Eu conheci um rapaz viciado em mulher de programa, mas ele pediu ajuda. Ele falou, não posso, eu fico ligando para as mulheres. Ele se apaixonou por uma prostituta e queria casar com ela, de tão viciado que ele ficou. Nem precisa falar que ele perdeu o casamento, perde tudo, irmãos, perdeu o ministério. Em quinto lugar, o diabo toma conta da situação. O diabo começa a oprimir você. Você dá lugar ao diabo. Demônios vão fazer a festa. Porque a impureza sexual atrai demônios, irmão. A destruição do lar começa no namoro. Relacionamento dos jovens. Se você observar, os casais que estão arruinados hoje começaram no namoro, naquele relacionamento escondido do pai, da mãe, do pastor, da igreja, mas o diabo viu, Deus viu, o inferno inteiro aplaudiu, fez a festa, e o inimigo ele é paciente, ele sabe que lá no futuro a desgraça o espera, o divórcio o aguarda, a insegurança, ciúme doentio, briga. É por isso que o diabo dá corda para você continuar nesse caminho. O diabo dá corda, irmãos. Se a pessoa vai para um motel, o diabo até tampa a placa. Ele ajuda. O diabo é assim. Ele ajuda a esconder, mas uma hora ele vai e tampa, ele vai descortina tudo para mostrar para todo mundo quem você é e apagar seu ministério para sempre. Ele vai te escondendo, 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 e você, Deus não está nem aí não, eu estou masturbando, estou frequentando, vendo sites pornográficos, já fui até no motel, tenho algumas amantes aí, acho que Deus está até abençoando meu ministério, que eu prego e não acontece nada, mas chega uma hora, você vai ser descortinado. O diabo vai mostrar para você, porque o diabo é assim. Ele quer calar para você, ele quer calar você para sempre. E nessa área sexual, ele tem calado muita gente. Para sempre. Mas Deus perdoa. Mas o homem não perdoa não, irmãos. O pecado sexual vicia, o diabo toma conta da situação. No início é doce, mas no fim amargo e conduz ao inferno. Provérbios 5:3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes, os seus pés descem à morte, seus passos conduzem ao inferno. O pecado sexual é doce, mas o fim é amargo e conduz ao inferno. A palavra de Deus fala que a impureza sexual, a pessoa perde a honra, perde a dignidade. Provérbios 5:8 fala, afasta o teu caminho da mulher adúltera, não te aproximes da porta da tua casa, para que não des a outrem a tua honra e aos teus anos a cruéis. E quero falar mais, quem em pecado sexual perde dinheiro também. Provérbios 5:10, para que os teus bens não se fartem a estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Eu já vi muita gente arruinar-se financeiramente por causa do pecado sexual. É uma maldição. O diabo toma conta da situação, a pessoa perde a honra, perde a dignidade, perde o respeito, perde dinheiro, perde os bens. Dinheiro é espiritual, irmãos. Dinheiro é espiritual também. E quero falar mais, Provérbios 5:11. Eu tive uma experiência muito marcante na minha vida, no meu ministério. É que o pecado sexual, a pessoa fica doente, e ela sofre muito no final da vida. Eu tive uma experiência muito marcante nessa área. Teve uma senhora que me convidou para visitar o pai dela, estava enfermo dentro de casa. Ele foi colocado para morrer em casa, porque os médicos não diagnosticaram nada. E falaram, olha, é melhor colocar alguém na casa, ele vai morrer em casa. Ele não tem cura, ele está definhando. E não sei o que fazer. Se ele ficar aqui no hospital, vai ser pior para ele. E levaram o pai daquela moça para ir para a casa dela.
E ela me convidou para que eu pudesse orar pelo pai. Falou, pastor, você vai na minha casa? Ora pelo meu pai está definhando. Ele não passa desse mês. Ele vai morrer. Eu falei, eu vou na sua casa. Cheguei na casa dela. O pai dela falou o seguinte, eu quero todo mundo fora daqui, eu quero conversar só com o pastor. Aí eu fui conversar com ele. Ele falou o seguinte, pastor, eu sei porque eu me encontro nessa situação. Eu, por quê? Ele falou, porque eu sou um adúltero. Eu sou um problema sério. Fui membro da igreja há mais de 40 anos. Eu era o regente do coral. Eu tinha caso com as mulheres do coral. Esse pecado sexual arruinou minha vida. Eu estou aqui por causa dele. Médico nenhum vai diagnosticar nada, porque é doença da alma, é pecado sexual, é adultério, é infidelidade com a família, com os filhos, com a esposa, com Deus, com a igreja, com a liderança, com todo mundo. E eu estou aqui, pastor, porque eu sei que eu vou morrer por causa disso, e eu quero saber, tem jeito para mim? O que eu faço? Eu falei, o sangue de Jesus purifica de todo pecado, meu irmão. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se porventura pecardes, nós temos um advogado junto aos céus, Jesus. Ele intercede por nós. Confesse o pecado para Deus. Eu quero confessar agora e quero confessar para o Senhor também. Confessa para Deus agora, vamos orar junto. E ele confessou o pecado, falou, Deus me perdoa, Deus, estou arrependido, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero morrer em paz. Estou perturbado nesse leito. Esse pecado me acompanhou durante muitos anos, arruinou minha vida, a minha casa, meu casamento, a minha saúde. Aí, orei por ele também. E ele falou assim, e agora? Eu conto para minha mulher ou não conto? Eu conto para minha família ou não conto? Irmão, assim, a hora que o pastor passa cada uma, que você tem que resolver na hora. Como é que você vai ligar para o irmão? Ô pastor, eu estou com essa... Eu sabia que aquilo tinha que ser imediato, e eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu falei, de repente ele já vai trazer mais tristeza, já que ele arrependeu, deixa ele morrer para lá, deixa a mulher para cá, não vai ficar sabendo. Aí eu fiquei com aquela dúvida, o que eu faço? Meu Deus, tal. Aí eu falei, sabe uma coisa, já que você vai morrer mesmo, vamos contar para todo mundo, vamos sair em paz daqui, conta para a mulher, conta para todo mundo, e em nome de Jesus, já que você quer consertar, dá uma geral, meu irmão. E ele falou, tá, chama minha mulher, chama meus filhos, eu vou contar para todo mundo agora. Eu falei, meu Deus, olha que essa mulher, eu vim orar para trazer paz, vai sair uma guerra aqui dentro, agora, o que eu faço? Eu falei, Jesus, Deus, é isso aí. Chamou todo mundo lá, e ele começou a falar para a mulher, eu tinha te traído, meus filhos e tal, um choreiro, a mulher chorando e tal. Só que aconteceu um milagre, eu presenciei, eu vi esse milagre. Depois que aquele homem pediu perdão para Deus, pediu perdão para a família, ele se arrependeu, Deus curou aquele homem da enfermidade. Ele foi curado fisicamente. Curado. Um homem que estava magérrimo, estava lá definhando, ele pediu à mulher uma comida, ele falou, hoje eu quero almoçar aquela sopa gostosa. Ela falou, mas você não está comendo nada, você está tudo, aquela alimentação que a pessoa injeta, sabe? Estava naquela situação, nada. Ele falou, não, eu quero comer, eu quero alguma coisa. Eu fiquei lá o dia inteiro com a família, ele comeu, ele bebeu, depois que ele comeu, se alimentou, ele falou, me dá o violão. E começou a adorar a Deus. Querido, quero falar uma coisa aqui. A Bíblia fala, um Provérbios, gemas no fim da tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo. Isso aqui é contexto de pecado sexual. O pecado sexual traz morte, sofrimento. A pessoa definha. É um pecado, irmãos, que só Jesus, médico nenhum vai curar você. Internação nenhuma. Nenhum plano de saúde, nada.
Eu já vi muita gente sofrendo, acabou o ministério, acabou a vida, esse homem foi curado, eu presenciei isso, eu falei, meu Deus, como é perigoso o pecado sexual e como é poderoso o sangue de Jesus. Como que isso é maravilhoso. Arrependimento, mas houve consequência. Davi arrependeu, mas filho morreu, Urias morreu, os filhos atormentados, aquela coisa toda lá, aquele inferno dentro de casa. Outra consequência. Atrai sofrimento, a pessoa perde razão e tal, mas leva a um caminho o retorno é quase impossível. O pecado sexual, ele te leva num caminho que é impossível, humanamente falando, voltar atrás. A pessoa que vai por esse caminho, por essa porta, não tem retorno, não tem retorno. Olha o que está escrito lá em Provérbios 7, 21. Seduziu as suas muitas palavras, com as suas lisonjas dos seus lábios, o arrastou, ele num instante a segue, como boi que vai para o matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto vai lhe custar a própria vida. Irmãos, vocês já viram um boi indo para o matadouro? Quem já viu aí? Tem volta? Ele tenta. Quando ele vê que o da frente está morrendo, ele tenta, mas tem como voltar atrás? Tem que ir. Assim é o caminho do adultério, é o caminho da prostituição. Além de viciar, você vai num caminho que não tem retorno. Se Jesus não fizer a obra, se você não procurar ajuda espiritual, libertação e cura, o seu caminho é morte, meu irmão. É morte física, espiritual, ministerial, familiar, moral, acaba tudo, o inferno se instala e o diabo, ele toma conta da situação. Outra coisa, pecado sexual, quando não é tratado, presta atenção, irmãos, pecado sexual que não é tratado, pecado sexual que a pessoa não procura ajuda, é um sintoma que a pessoa foi entregue a Satanás, ele foi entregue a si mesmo, é a maldição das maldições. A pessoa está completamente perdida e arruinada. Está lá em Romanos capítulo 1. A palavra de Deus fala sobre isso. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis, porquanto eles, tendo conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como a de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou esses homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Deus entregou, é Deus que entrega. Isso aqui é uma marca de uma pessoa ímpia, que rejeitou Deus e a sua palavra, e uma pessoa condenada, contumaz, impastoreável, irrecuperável. E a palavra de Deus fala que o Senhor, o próprio Deus, entregou os homens pelas suas imundícias e as concupiscências do seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando, servindo o Criador em lugar servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. E por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também,
deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição. Então, irmão, essa consequência aqui é um sintoma de que a pessoa não é de Deus. Se ele continua nesse erro, ele não é de Deus, não. Está claramente. É um sintoma que aquela pessoa não é de Deus. Como vencer a impureza? Como vencer a impureza sexual? Provérbios 7 fala o seguinte, verso 2. Primeira coisa, meu irmão, andar com Deus em meditação na palavra do Senhor é Jesus. É Jesus que dá poder contra o diabo, a carne, o mundo, o pecado. Olha só, filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro em ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos, vive a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata-as aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração, diz a sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento, chama teu parente, para que te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia das palavras. Ô meu irmão, só é liberto da impureza sexual quem tem Jesus no coração de verdade e se converteu a Deus, porque é Ele que nos livra da mulher que lisonjeia com seus lábios, é Deus que livra da prostituição, é Deus que livra do adultério, é Deus que livra, é o Senhor. Ele fala, se você andar comigo, eu vou te livrar da queda, do tropeço, da mulher estranha, do homem mau, perverso. É Deus que vai guardar. Se Deus não guardar, irmão, a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não edificar a sua vida vai ser inútil. Então ele fala que vai cuidar de nós na área sexual. Amém? Não permitirá que teus pés vacilem. Não dorme o guarda de Israel. Deus não vai permitir que seus pés vacilem. Ele vai guardar. Anda com Deus, intimidade. Dele é a fonte da alegria. Relacionamento, intimidade com Deus, temor do Senhor, consagração, jejum, oração. Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. E pecado sexual é casta, meu irmão. Você pode ter certeza disso. Segunda coisa, se teve problema nessa área, se arrependa. Provérbios 28. O que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que se confessa e deixa alcança misericórdia. Feliz um homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Arrependimento, irmão. Arrependimento envolve 5 coisas. Primeiro, tristeza pelo pecado. Segundo, confissão de pecado. Terceiro, abandono de pecado. Quarto, fugir do pecado. Quinto, nojo do pecado. Isso é arrependimento verdadeiro, genuíno. Terceiro lugar, saiba tratar pessoas do sexo oposto. Você tem que saber tratar mulheres, homens. Olha o que Paulo fala com Timóteo. As mulheres idosas trate como mães, as moças como irmãs, com toda pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Se é da idade, é irmã. Se é mais velha, é mãe. Se é mais velha, é vó. Se é filha, mais nova, é filha. Se é neta. Trata como gente da família. É assim que Deus fala. Foge da impureza. Foge da impureza. Pecado não é para resistir. Resiste o diabo e foge da aparência do mal. Pecado não é para resistir, é para fugir. José fugiu. Timóteo, Paulo falou, foge. Pecado você não resiste. Eu vou lá porque eu sou forte. Ninguém é forte. Olha só quem caiu com pecado sexual. Davi, homem segundo o coração de Deus. Salomão, o homem mais sábio do mundo. As mulheres perverteram o coração de Salomão. Sansão, o homem mais forte do mundo, caiu por causa do pecado sexual. Olha só, o mais forte do mundo, o homem segundo o coração de Deus e o mais sábio do mundo. Os três se deram mal. Foge da impureza, irmão.
O seu corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Cuidado com a sua cabeça. Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Cuidado com a sua mente. Não deixa voar não, irmão. Pecado sexual começa na mente. E cuidado com o que você vê. Vou ver filme pornográfico com a minha mulher. Eu posso. Querido, foge dessas coisas. Foge. Filmes, internet, foge. Aparência do mal, foge. Saiba tratar as mulheres. Você sabe como é que cumprimenta uma mulher? Você pode vir aqui, irmão? Antes, né? Fala, pastor. Vamos imaginando aqui que eu estou aqui diante de uma senhora. Rapaz, como é que é? Vem me cumprimentar, me cumprimenta. Aqui, ó, eu estico aqui, irmão, não tem como vir, não. Seguro firme e olho nos olhos. Eu não fico olhando para cá, não, eu olho no olho. Cumprimenta. Amém, glória a Deus. Tem pastor, meu querido. Minha irmãzinha. Aleluia, aleluia, irmã, aleluia. Só isso. Obrigado, viu? Irmão, cuidado. Cuidado como é que você trata. Mulher, homem. Tem pastor que é beijoqueiro demais, abraça demais, cheira demais. Não é legal, não é bom, irmãos. Eu penso assim. Eu tomei algumas posturas quanto ao ministério. Irmãos, eu faço um aconselhamento com mulher, 1 ou 2 no máximo, do terceiro para cima que é minha esposa. Mulher aconselha mulher, homem com homem, discipulado, homem com homem, mulher com mulher. Pastor, você é radical, me respeita. De repente eu estou fugindo da aparência do mal. Eu, antes de ser cristão, irmão, tive problema nessa área. Jesus me libertou, graças a Deus, sou casado, vou completar 30 anos de casado agora, e louvado seja o nome do Senhor. Aprendi a me contentar com a minha esposa. Aconteceu um episódio no ministério, tínhamos uns pastores lá, e nós combinamos com os pastores, irmãos, olha só o que nós falamos com os pastores, nós não vamos abraçar as mulheres da igreja, nós não vamos dar carona, nós não vamos atender sozinho, nós não vamos ficar discipulando, nós não vamos visitar mulher sozinha, nós não vamos fazer nada, colocamos tudo isso, e falei mais, quem fizer está fora, tá bom? Tá bom, beleza. Aí tinha um pastor lá, chegou no Natal, o pessoal começou a abraçar. E o pessoal sabe que eu não gosto de ficar abraçando. Não gosto. Eu não sinto bem. Eu abraço minha mulher, minha esposa, meus filhos. Para abraçar a mulher dos outros, ficar beijando, cheirando. E tem mulher que aperta a gente, irmão. Dá uns apertos que se você bobear, você fica. Esfrega o airbag na gente ainda. Misericórdia. E fora as coisas que fala, se eu fosse solteira, isso é o capeta, você tem que repreender. Você não brinca com isso não, irmão, você não brinca. Essa questão você não brinca nada, falar, ouvir, repreender, não dá lugar ao diabo. Aí nós combinamos com o pastor, ninguém vai ficar fazendo isso, ninguém vai abraçar, eu não quero saber de ninguém abraçando mulher aqui na igreja não. Aí tinha um rapaz lá, que no Natal, ele deu um abraço, a mulher deu um abraço nele, deu nela, e eles gostaram do abraço. Aí eles começaram a abraçar. Aí, meu irmão, primeiro abraço, aí começou a abraçar e cheirar. Nome, que perfume gostoso. Mas você está muito bonita. Mas, pastor, você é um homem de Deus, você é um cara top demais. Sua palavra é poderosa. O que aconteceu? Começaram a namorar. Casada, ele casado. Se fosse por causa dele, estava até hoje. Mas ela não aguentou. Ela contou para o marido dela. O marido foi para a igreja e contou para os pastores. Irmãos, esse rapaz, ele perdeu o ministério. Acabou o ministério, acabou a vida dele. Você só vê esse homem, igual aquela mulher de ontem, olhando para baixo.
acabou o ministério dele. Por causa de um abraço. Começa assim, é um abraço, é uma palavra. Você está cheiroso, você é bonito, você está linda, que vestido maravilhoso. Irmão, sai dessa. Sai dessa. No nome de Jesus. Já vi rapaz começar a aconselhar mulheres sobre separando. Eu estou separando do meu marido. O cara falou, mas tem que separar mesmo. Uma mulher bonita dessa, está desperdiçada. Um rapaz, a esposa dele faleceu em julho de câncer. Quando chegou no final do ano, a igreja lotada, a igreja bonita, linda, maravilhosa. Pensa numa igreja bonita, irmãos. Chegou em dezembro, no Natal, a igreja lotada, aquele pastor cuja esposa tinha morrido no meio do ano, a igreja toda chorando por causa da esposa, até do Natal, pagou o preço, ajudou, ficou junto com ele e tal. Ele fala o seguinte: irmãos, eu recebi um grande presente de Natal esse ano, quero apresentar para vocês a minha nova esposa, que vai ser a minha nova esposa. A igreja caiu. E ainda mandou a mulher ficar de pé. E a doida ficou ainda. Na hora a liderança reuniu e pôs ele para fora. Falou, rapaz, você é louco. E era uma mulher que tinha separado por causa do aconselhamento com ele. E ele apaixonou com ela. Cuidado com os aconselhamentos. Cuidado com o que você ouve. Ah, pastor, você é radical, mas deixa eu discipular meus homens, discipular, evangelizar homem, cuidar de homem. Eu discipulo homem, aconselho homem. A minha esposa cuida das mulheres. As mulheres cuidam das mulheres. Evite a sensualidade. A mulher, querido, você conhece a mulher de Deus, até que pela vestimenta dela. Tem mulher que veste igual pomba gira, igualzinho prostituta. A palavra do Senhor fala, veste de prostituta. Não cobice a formosura da mulher. Olha só o que a palavra de Deus fala lá em Provérbios 6. Para te guardar da vil mulher, das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a tua formosura, e não te deixes prender pelas suas olhadelas. Cara, você não é que você é bonito e charmoso, não, cara. É que o capeta quer acabar com você, rapaz. Tem pastor que fala assim, mas eu devo ser bonito demais. Tem mulher demais olhando para mim na igreja. Sabe por quê, irmãos? Ela espelha em você um marido que ela nunca teve, mas não é em você. É no Espírito Santo que te usa lá no púlpito. É Deus. Cuidado com isso. Quando você prega, irmão, Deus fala através da sua boca. Encanta todo mundo, até mulher, encanta. Ah, mas que marido maravilhoso, é perfeito, nem chulé deve ter. Esse aí é o cara. Perfeição em pessoa, encarnação da. Meu irmão, não use da unção que Deus te deu para mexer com as servas do Deus vivo, com as mulheres de Deus. Amém? Porque elas vão te amar, vão gostar de você. Mas respeite-as, coloque elas no devido lugar, e elas vão te amar como homem de Deus, e não como um perverso. Amém? Vão te amar como filho, como pai. Tem mulher que ama o pastor igual pai, como irmão. Mas tem mulher que vê o marido, o pastor como um homem, o garanhão de Jesus. Estou repreendendo esse espírito aqui em nome de Jesus. Quando você descer do púlpito, as mulheres vão te amar como pai e mãe, como avô, e não como o garanhão da fé. Eu já vi pastores que montaram harém na igreja, tá? Harém. No intervalo de um culto para outro, o cara estava lá. No intervalo do culto para o outro. Igreja lotada, entupida. Eu estive na Coreia do Sul, quando eu estive lá,
o pastor e o líder dele, e o pastor tinha caso com a mulher do líder dele. Descobriu lá na Coreia. O pau quebrou lá. Esse moço tinha uma igreja maravilhosa, irmãos. Deus tinha honrado ele com a família linda, o ministério tremendo. Acabou tudo, irmãos. A pessoa fica na miséria. Eu já vi pastores vendendo livro em praça pública. Eu já vi pastores que vendeu toda a sua biblioteca. Acabou tudo por causa do dinheiro. Perdeu tudo. Vou vender meus livros agora por causa de mulher, tá? Outra coisa. Vou aproveitar esses 15 minutos. Uma coisa boa está lá em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 7, 2. E 1 Coríntios 7, 9. Outra bênção para você cuidar da área sexual. Irmãos, eu estou falando isso tudo aqui, pastor Jorge está aí, ele deve ter muito mais testemunho nessa área do que eu. Ele deve ter visto muitos pastores padecer por causa disso. Infelizmente, eu já vi também. É por isso que eu orei 14 anos para casar. Eu pedi a Deus para ter uma esposa que amasse Jesus mais do que eu. E eu estou aqui hoje por causa dela. Deus me deu uma mulher, irmão, esposa, mais crente que eu. Minha mulher me leva para a igreja todo dia 7 da manhã para orar. A minha esposa começou a jejuar. Sabe quanto tempo que minha mulher tem em jejum e oração por causa dos filhos? Tem mais de 3 anos que ela não toma café da manhã. Eu entrei com ela. A minha esposa me leva a orar, me leva a jejuar, me leva a buscar Deus, santificar. Tem dia que eu estou cansado, durmo tarde, essa noite eu dormi muito tarde. A minha esposa não fala nada. Ela pega o violãozinho dela, pega o carro. Meu bem, olha só, meu bem, a chave da igreja. Deixa aqui para não te acordar. Eu falei, como é que eu consigo ficar dormindo, a mulher indo para a igreja orar? 6:30 da manhã e eu ficar na cama? Como é que eu fico sem jejuar e orar? A minha mulher jejuando 3 anos. Eu posso ir em qualquer hotel do mundo, as coisas mais chiques, ela não toma café da manhã, ela só almoça. Entrei nesse jejum também. Só tomo água de manhã agora. Não como mais nada. Multiplica aí 365 vezes 3. Vezes 3,5. Dá quantos dias aí? Dá quantos dias? Hã? Minha mulher tem mais de 1000 dias que ela está jejuando. E sabe por que ela está jejuando? Por minha causa. Pelo que eu passei no ministério. Pelas lutas que eu passo. Pelo pastor. Pelos filhos. Pela igreja. Se tiver uma companheira do lado, você não aguenta. Eu não estaria aqui pregando sobre esse assunto. Eu tenho 35 anos de ministério. Limpos para a glória de Deus. Sem mancha. Mas porque eu tenho uma esposa. Sempre tive um pastor que eu honrei e respeitei. Meu pastor vai fazer 90 anos agora. Cuida de mim até hoje. E agora Deus colocou para eu cuidar dele também. Então, meu irmão, você quer ter um bom casamento? Ore, honra pai e mãe. Tem coisa pior do que separação, do que divórcio. Eu aprendi uma coisa, casar e morrer uma vez só. Quem falou isso foi minha mãe. Nunca esqueci. Ela falou, meu filho, casar e morrer uma vez só. Cuidado. Entendeu? Quem separa nunca mais é o mesmo. É sofrimento. A família sofre, padece. Então a gente como pai, a gente tem que cuidar dos filhos e falar, filho, ore. Os meus filhos, desde o ventre sagrado, desde o ventre materno, eu consagrei ao Senhor. Já pedi para um casamento, pedi para o ministério. Oh Deus, dá um companheiro, um cônjuge aqui segundo teu coração. Não deixa casar mal não. Oh Deus. Então, irmão, oração, jejum, honrar pai e mãe.
porque é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem, tenha longevidade e prospere no teu caminho. Quer dizer, prosperidade, bem no teu caminho, honrar pai e mãe, obedecer, respeitar. O pai falou não, é porque Deus falou não. Então, ajude seu filho a casar bem, ore por ele, ensine ele a te honrar, a te respeitar. Outra coisa, procure, em nome de Jesus, namorar uma pessoa de Deus. Eu pedi a Deus uma pessoa que amasse Jesus mais do que eu. Eu falei, Deus, me dá uma esposa que te ame mais do que eu te amo. Não deixa eu ter uma mulher para ficar guinchando para cima e para baixo, não. Meu irmão, a minha esposa, para eu conseguir acompanhar a minha mulher, eu tenho que ficar muito esperto. Eu tenho que ser muito homem de oração. Eu tenho que estudar muito a Bíblia. A minha esposa, meu irmão, ela é professora de escola dominical, líder do ministério de intercessão da igreja, líder da escola dominical, teologia sistemática, história da igreja. Queridos, a teologia de Westminster, estudo do Apocalipse, escatologia, pneumatologia. Eu nunca vi uma mulher estudar tanto na minha vida e conhecer tanta palavra de Deus, doutrinas fundamentais à fé cristã. Os meus livros, eu tenho uma biblioteca muito abençoada, ela pega tudo. Tu vejo no quarto lá, aqueles comentários e tal. Eu falei, cara, cadê aquele comentário? Chega, deixa quieto aqui, não mexe não. Olha que bênção, irmão. Por causa da graça, da misericórdia, mas eu falei, Deus, eu quero. Eu comecei a orar, buscar, jejuar, clamar e chorar, e ter um namoro santo diante de Deus. Porque sexo antes do casamento é maldição. E sem sexo no casamento é maldição também. Entendeu? Sexo antes do casamento é maldição. Agora, sem sexo depois do casamento é maldição também. Você tem que beber água da sua cisterna. Amém? Não é isso que a palavra de Deus fala? É ou não é? Bebe água da tua cisterna. No contexto lá, o que é? Sexo. Né? Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. Cada um seu próprio marido. Caso não domine em casa, é melhor casado do que viver abrasado. E a Bíblia fala, Provérbios 5:15, bebe a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes? E tal. Irmão, bebe água da sua cisterna. Por que muitos pastores estão adulterando, vigindo site pornográfico, não tem unção para pregar, o ministério acabou, não tem alegria, não tem autoridade, não tem nada. Ele não bebe água da cisterna dele. Ele bebe esgoto. Entendeu? Querido, quando uma pessoa bebe água da cisterna, quando ele bebe água da cisterna, água mineral, ele pode ver qualquer riacho que não está nem aí. Eu tenho água gostosa em casa, estou saciado, estou pleno, estou satisfeito, estou realizado. Agora você está com sede, qualquer esgoto, qualquer água podre, qualquer esgoto que tiver para você é bom, é água mineral, você está com sede. Você está insaciado. Querido, é isso que Deus queria que eu falasse aqui hoje. Mas Deus não queria só que eu falasse isso, Ele queria que eu orasse também sobre esse assunto. Essa palavra tem que entrar no seu coração. Quem sabe você veio aqui para ouvir isso? Eu falei uma frase, de repente, Deus falou com você essa situação. Você vai tomar uma atitude. E Deus vai falar qual é a atitude. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar? Aí, ó, usei direitinho.